Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por estar acessando o meu canal e com certeza hoje você será abençoado através de uma palavra, de uma reflexão que nós estaremos a partir de agora transmitindo para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver acesso aí a uma Bíblia, se não tiver, ouça o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Olha o que o Senhor Jesus ele disse no versículo de número 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então aqui nós temos uma palavra, nós temos um texto dito pelo próprio Senhor Jesus, e ele deixa bem claro que nos últimos dias, que nos últimos tempos, no tempo do fim, haveria alguns sinais. E esses dois textos a gente pode observar alguns sinais que Jesus coloca, que Jesus deixa bem claro, que aconteceriam no tempo do fim. Em primeiro lugar, Jesus ele fala que nesse tempo do fim haveriam escândalos. Escândalos. Nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos. Escândalos na política, escândalos no segmento religioso, escândalos no seio das famílias. Os escândalos estão surgindo, estão aparecendo dia após dia, como um sinal que Jesus predisse. Ele também fala de traição, trair-se-ão uns aos outros. Nunca, e isso pode ser constatado através de pesquisas, nunca se teve tantas traições no que se diz respeito à questão do matrimônio, como nos dias atuais. Traição generalizada, traição também de amizades, traição de parcerias comerciais. É um sinal que tem se cumprido. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. O aumento em grande escala do ódio, do discurso do ódio. Existem pessoas que respiram o ódio, existem pessoas que vivem pelo ódio. O propósito da vida deles, de muitas dessas pessoas, é odiar, não é amar. Porque quem ama perdoa, quem ama se doa, quem ama se sacrifica, quem ama acredita, mas aquele que odeia, ele não ama e consequentemente ele vai denegrir, ele vai querer colocar as demais pessoas em uma posição inferior à sua. Então vivemos esse tempo, mas eu gostaria de chamar sua atenção a partir de agora para o que Jesus começa a dizer a partir do versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas. E ele acrescenta que esses falsos profetas enganariam a muitos. Surgirão muitos falsos profetas. O que é ser um profeta no contexto bíblico? Essa palavra profeta no contexto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, traz a ideia de nabir, ou seja, aquele que vê, aquele que é mensageiro, aquele que é um porta-voz de Deus. O texto sagrado diz que surgirão muitos falsos profetas. Não é que surgirão muitos profetas, é que surgirão falsos profetas. E hoje nós podemos ver isso nos dias atuais. Constantemente, seja no rádio, seja na televisão, seja batendo a porta da sua casa, existe alguém pregando outro evangelho. Não estão pregando o evangelho de Jesus, não estão pregando a palavra de Deus, não estão pregando o evangelho como ele é, mas estão pregando um evangelho distorcido, estão pregando um evangelho falsificado, estão pregando um evangelho misturado. E esse evangelho misturado, esse evangelho falsificado, esse evangelho embrulhado com religiosidade sem piedade, esse evangelho embrulhado com doutrinas humanas, esse evangelho não liberta. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho de Jesus, ele tem poder de libertar, mas o falso evangelho pregado pelos falsos profetas, ele não liberta, ele não faz servos de Deus,
ele não leva as pessoas para a presença de Deus, muito pelo contrário. Esse falso evangelho pregado pelos falsos profetas levam as pessoas a acreditarem de uma maneira errada. Pastor, é possível acreditar de uma maneira errada? E como é? Existem muitas pessoas que até têm fé, mas estão acreditando na pessoa errada, estão crendo da forma errada, estão se sacrificando, sendo que Deus está pedindo obediência. Deus não quer apenas sacrifício, a própria obediência em si já é um grande sacrifício. Jesus ele fala, surgirão muitos falsos profetas e eles enganarão a muitos. Os falsos profetas estão com a Bíblia na mão. Os falsos profetas estão nos púlpitos de muitas igrejas. Os falsos profetas estão na televisão. Os falsos profetas estão nas rádios, pregando as suas heresias. E o que é uma heresia? A heresia é todo o ensino divorciado da palavra de Deus. É todo o ensino distorcido da palavra de Deus, distante do verdadeiro ensino das Escrituras. Não é cada um ter uma visão, uma interpretação das Escrituras. Não é isso. Nós precisamos ter a visão correta das Escrituras. Quando Deus usou os profetas, os escritores, os homens de Deus, cerca de 40 homens, para escrever a Bíblia, quando Deus os usou eles como instrumentos, Deus tinha uma intenção, que a sua mensagem tivesse uma compreensão, chegasse, que nós tivéssemos uma compreensão correta da sua mensagem. E essa mensagem precisa ser estudada, essa mensagem precisa ser amada. Nós precisamos pregar o Evangelho Santo de Jesus, porque pregando o Evangelho Santo de Jesus, nós seremos abençoados. Que Deus te abençoe, abra os teus olhos, medite na palavra de Deus e com certeza Deus te guiará e você não será enganado pelos falsos profetas.